Salmos 42, o verso 7, parte A do versículo. Hoje nós queremos meditar com você sobre o lugar certo e o lugar errado. O lugar certo onde nós podemos estar, deveremos estar, e o lugar errado que algumas pessoas, às vezes, elas estão. Mas a palavra de Deus mostra para nós esses dois lugares, o lugar certo e o lugar errado. Qual que é o tema da mensagem, igreja? Só daqui para lá que fala. Esses aí. Vamos falar sobre o quê? Lá, só aquela lá. O lugar? Ah, bom, pensei que vocês não sabiam falar. Gente, Salmos 42, 7, a parte A diz assim: um abismo chama outro. Um abismo chama outro abismo. Pode se sentar. Então, nós vamos falar sobre o lugar certo e o lugar errado. Eu vou começar falando sobre o lugar errado. Por isso começamos lendo esse texto, que fala que o abismo chama outro abismo. Esse é um lugar onde algumas pessoas podem entrar, onde algumas pessoas entram. E talvez elas não conhecem por que não conseguem vencer na vida, não conseguem vencer as áreas na vida delas. Mas elas só não vencem porque enquanto elas não saírem desse lugar, não tem como vencer nesse lugar, porque esse lugar errado, o lugar onde há um abismo, um lugar onde há as coisas erradas, ele vai sempre chamar outro abismo, ou seja, chamar outras coisas erradas. Um abismo chama outro abismo. Por isso a pessoa que percebe, ou quando percebe que está caminhando, que está entrando, que está nesse lugar, precisa sair desse lugar, precisa entender que ela precisa ir para outro lugar, ir para o lugar certo, estar lá no lugar certo. Alguém aqui já viveu, só para você, a pergunta é para você pensar. Alguém aqui já viveu no lugar errado? Só pense. Respondeu aí, quantos de nós? E quando você entrou no lugar errado, viveu no lugar errado, como é que foi a tua vida naquele período? Bom? Não. Possivelmente, quando você entrou e começou a caminhar e estava naquele lugar, uma coisa puxava a outra. Quando alguns de vocês, alguns de nós estávamos no lugar errado, no pecado, por exemplo, o que é que o pecado chamava junto? O que é que o pecado trazia junto? Outros pecados. Vamos pegar um exemplo. Se alguém aqui foi bebum, alguém sabe o que é bebum? Chegado na cana. Mas era só isso que estava sobre a tua vida? Não. Você era um bêbado, uma bêbada, mas possivelmente esse erro, esse lugar que você vivia, chamava outro. Eu convivi no ambiente da minha casa, o meu pai bebendo a vida inteira, por 46 anos, a vida inteira até 46 anos dele, né? Por aí, uns 46, 50 anos. E o ambiente sempre era cada vez pior. Então às vezes ele chegava do ambiente errado, com um garrafão de pinga dele. Aleluia. Mas junto com aquilo, minha mãe que ficava, nós éramos todos pequenos, ele gastava tudo que vendia. Um caminhão de milho, um caminhão de porco muitas vezes, às vezes um caminhão de carneiro, que trabalhava o ano todo. Então ele ia embora, gastava tudo aquilo e ainda trazia um pouco do garrafão. E chegava meio torto lá, Jefferson. E o que tinha mais? Já se criava um ambiente pior do que o que ele tinha buscado. Porque minha mãe ficava brava e brigavam, pegava muitas vezes os garrafões de pinga, litro de coisa que chegava, quebrava, dava um fervo.
mas um fervo. Então tinha um lugar errado que ele vivia, que eles viviam, que chamava outro. Já começava a confusão, já começava um fervo. As últimas vezes que ele ainda bebeu, nós já estávamos em Guarapuava nessa época, e aí eles ferveram dentro de casa, pastor Edmar, e aí chegaram à conclusão que iam separar. Vamos separar. E ele estava bem nos gole nesse dia. Ele dizia: então tá bom, vamos separar. A casa que nós morávamos aqui em Guarapuava era uma casa de madeira que eles tinham feito quando nós viemos embora do Pinhão. E aí o que aconteceu? Ele: então vamos separar. Se é hora de separar, vamos separar. Só que na cabeça dele, maluco, que estava no álcool, o que ele fez? Pegou uma motosserra que nós tínhamos, que eles tinham dentro de casa, e começou a funcionar. Ele falou: então vamos separar, metade é tua, metade é minha. Ele queria separar a casa desse jeito. Isso é loucura, loucura. Nós éramos ainda menor, mas eu tenho um irmão mais velho, e ele foi lá e disse assim, ele que pôde interromper aquilo, tomar aquele motosserra e colocar a pessoa que estava fora do juízo, né? Sob o efeito do álcool, para resolver aquela situação. E assim eu podia contar dezenas de coisas ruins, mas eu quero só dar um exemplo, desse exemplo para vocês, de que a vida toda foi assim. A vida toda deles foi assim. A nossa até um período foi assim. Até quando ele decidiu, pelo poder de Deus, definitivamente passar a viver agora no lugar certo. E depois daquele dia, isso faz uns 30 anos, quase 80, uns 30 anos, a vida começou a mudar. As coisas começaram a mudar. Eu me lembro que eu ainda era adolescente nessa época aí, jovem adolescente. E eu fiz uma oração, não tinha conhecimento direito dessas coisas da fé, mas eu já estava na fé. E eu comecei a orar, nunca vou esquecer aquela oração. Nós pertencíamos a uma outra igreja, nós, crianças, né? Íamos a uma igreja tradicional. Mas eu sabia que eu podia falar com Deus. E depois daquela oração, Ele mudou completamente de vida. Completamente de vida, mudou de lugar. Mas o que nós víamos por muitos anos na nossa casa, por muitos anos, era um abismo chamando sempre outro abismo. Não era só o problema do álcool, era o problema financeiro, que era todos os dias, que era todos os meses, que era todo o tempo, que era todos os anos. Porque o abismo sempre estava chamando outro abismo. E o texto aqui nesse salmo, Corá está falando disso, e ele vai contando essas coisas. E ele vai dizendo para nós, e é muito importante que você tenha o conhecimento dessa palavra, que você tenha essa palavra com você, porque é essa palavra que vai mudar também a tua vida, que vai livrar, trazer o livramento para você não caminhar, não permanecer no lugar errado, porque o lugar errado sempre vai trazer outro abismo, sempre vai puxar. Então a pessoa que andou no lugar errado, ela se cercou de muitas outras coisas erradas. Nós pegamos no pé dos jovens que estamos ensinando. Fiz isso bastante essa semana, talvez eu tenha que repetir na próxima semana. E alguns deles às vezes não têm entendido por que nós temos falado tanto para eles, de que eles precisam tomar um posicionamento, pegar a palavra que eles estão recebendo e caminhar em direção a ela. Porque se eles voltar para trás, como alguns deles têm feito, como alguns deles estão insistindo, é claro que ele vai chegar de volta, vai encontrar de volta onde ficou lá atrás um abismo. Ele vai cair de novo, ele vai entrar lá de novo, ele vai ter problema financeiro de novo, vai ter problema emocional de novo, vai ter problema de destruição de novo, porque não está entendendo que o abismo sempre chama outro abismo. Assim nós podíamos citar várias outras áreas, vários outros problemas, vários outros lugares errados que você possa ter andado, que eu andei e que trouxeram terríveis problemas, como por exemplo, pessoas que usaram drogas. Nunca vai ser só droga, nunca, porque esse é um abismo chamado droga. Esse é um abismo, um caminho errado. Então esse caminho errado sempre vai levar a outro errado. No nosso país nós vimos recentemente pessoas lamentando, chorando, clamando por filhos, por netos, por sobrinhos, que estavam caminhando no caminho errado. E aí centenas deles foram dizimados numa vez única. Porque é um caminho. Eles ficaram no abismo. Muitos deles, você vai ver o nome de muitos deles, Daniel,
Samuel, Ezequiel, nomes que pais deram, que avós deram, porque eram crentes, pessoas tementes a Deus, mas meninos e meninas que persistiram num caminho errado, e o abismo foi chamando o outro, até que a morte chegou para eles. Mas existe esse caminho aí, existe esse lugar aí, o abismo chamando sempre outro abismo, fazendo com que a pessoa sempre vá encontrar outra coisa errada. Homens, mulheres, jovens que começam a odiar, um abismo, mas nunca vai ficar só no ódio. Pessoas, homens, mulheres e jovens que não perdoam, que insistem em deixar os seus corações duros, um abismo, que vai chamar sempre outro abismo. Mulheres que insistem em não mudar, abismo. Homens que não mudam, como temos ouvido nesse lugar, não mudam. Esse caminho errado, esse abismo que está essa pessoa, que se encontra essa pessoa, vai levar, vai chamar a pessoa para outro abismo que vai crescer, e esse outro abismo vai chamar. A Bíblia diz que os abismos eles chamam. Há um abismo da eternidade, há um abismo da condenação, chamando algumas pessoas, dizendo para você: vem, todo dia tem esse abismo chamando, todo dia. E esse abismo da condenação está levando muita gente para lá. Hoje mesmo foram muitas pessoas que morreram. Muitas pessoas morreram hoje. E muitas delas caíram literalmente no abismo. Elas foram para o inferno, porque não conseguiram encontrar o caminho certo. Não andaram no caminho certo. Falta de perdão, rancor, dificuldades, coração duro, desobediência à palavra, às escrituras, fazem com que o homem, a raça humana, caminhe cada vez mais, chamando outras coisas ruins para a vida delas. E aqui a gente viu esse exemplo. Mas eu estou aqui para falar com mais força, talvez, do caminho certo. O caminho errado eu acho que você já entendeu, não? Tudo aquilo que uma pessoa vive errado vai chamar outro caminho errado, outro abismo sobre a vida dela. E eu quero dividir com você agora um exemplo de uma mulher que ela escolheu e resolveu o problema na vida dela, mas agora caminhando no caminho certo. Eu vou ter que citar alguns versículos para dar o contexto, mas o texto é 1 Samuel. Tá ali, ó. Não tá. Esse, 1 Samuel 1,17, diz assim: então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar o favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. O contexto que está ocorrendo isso, você sabe bem a história dessa mulher, que ela era estéril, que ela não podia ter filhos. E eles subiam todos os anos para fazer a oferta determinada lá no templo. E todos os anos, ano após ano, ela tinha um problema. O que ela tinha? Um problema, ela carregava com ela o problema. E ela não podia ter filhos. E voltava, ano que vem ela ia de novo, e o problema estava lá. E a situação estava lá. E ela determinou que ela teria algo da parte de Deus, que ela buscaria algo da parte de Deus. Ela determinou que ela resolveria o problema da vida dela, que ela resolveria a situação do que ela precisava. Ela não podia ter filhos, ela não podia, mas ela, ano após ano, ela ia na presença de Deus, ela ia ao templo, ela ia ao lugar certo. E ali no versículo 9, diante, a história narra, Samuel 1,9, dizendo assim: certa vez após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar ao Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios daquela mulher, e disse para ela: por que Ana só falava, melhor dizendo, em seu coração?
e os seus lábios só se moviam. Porém, não se ouvia som, não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava bêbada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada, mulher? Trate de ficar longe desse vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha angústia e a minha aflição. E aí vai vir o texto que nós lemos, né? Quando o sacerdote diz para ela: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E a Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Aqui nós vemos um posicionamento de uma mulher de Deus que tinha um problema também, que tinha uma situação, que tinha algo que não estava correto na vida dela, mas que ela queria conquistar, que ela precisava da intervenção de Deus, que ela precisava resolver o problema. No caminho certo, Deus vem e responde. No caminho errado, um abismo chama outro abismo. Mas no caminho certo, quando a bênção de Deus também chega na vida de uma pessoa, a bênção na vida de um crente, a bênção na vida de um homem, a bênção de Deus na vida de uma mulher, quando chega, ela também chega e traz outras bênçãos também. Outras bênçãos também. E a diferença é que um abismo chama outro abismo para a destruição, mas no caminho certo, uma bênção de Deus traz outra bênção para a edificação, traz outra bênção para a transformação de outras pessoas que estão ao teu lado. Em qual caminho você está vivendo mais hoje? Em qual caminho você está mais atraído o teu coração hoje? Abismo? Então, bem rápido, bem pertinho, já está um outro abismo na vez, na senha, para chegar e começar a caminhar com essa pessoa. Mas se você está na bênção de Deus, estamos falando sobre um lugar certo e um lugar errado. No lugar certo, qual é o lugar certo? Na presença de Deus, esse é o lugar certo para vivermos. Qual é o lugar errado? Fora da presença de Deus, fora da companhia de Deus. Lá nesse lugar, todo o abismo vai trazer coisas ruins, outras coisas ruins. Mas no lugar certo, há a bênção de Deus que nos acompanha. Por exemplo, quando Deus Todo-Poderoso consegue te abençoar e você está caminhando no lugar certo, e você já recebeu uma cura de Deus, você recebeu um milagre de Deus, isso é uma bênção de Deus que veio para você. Mas essa bênção de Deus veio sobre você, a cura, os milagres, o poder de Deus, ela te abençoou, ela te alcançou. Mas outras pessoas ao teu redor também puderam ser abençoadas. Quando o milagre de Deus chega na vida de uma pessoa, não é só a pessoa que recebeu. As pessoas que estão ao redor, não é só a saúde que recebeu. A área financeira, tem muitas pessoas que gastam muito dinheiro com remédios, com médicos, e ficam acometidas com muitas situações vulneráveis, difíceis, porque estão investindo tudo que podem, conforme podem, para salvar uma pessoa que precisa. Mas quando a bênção de Deus chega na vida dessa pessoa, Deus não somente resolve a saúde, Ele resolve a miséria que estava tentando encontrar ali, aquela casa, aquela família. Ele resolve também a alegria que tinha ido embora daquela pessoa, daquela casa. No lugar certo, na presença de Deus, no lugar onde Deus está agindo, no lugar onde a bênção de Deus está, há abundância, há uma multiplicação. Diga assim: no lugar errado, um abismo chama outro, um problema chama outro. Mas no lugar certo, a bênção de Deus também chama outras bênçãos de Deus. A multiplicação é diferente. Porque quando o meu pai foi alcançado na situação, não foi só ele que saiu do lugar, que deixou aquilo. Foi a casa, foi a mãe, foi os filhos, foram as finanças, que Deus começou a colocar em ordem e arrumar todas as coisas.
Ali naquele lugar todos puderam ser salvos, deu tempo. Todos puderam ter vidas, deu tempo. Em outras casas, onde o pai não se arrependeu, onde o evangelho não chegou a tempo, muitas pessoas não puderam fazer a obra de Deus, porque filhos morreram, porque casamentos se foram. A bênção de Deus, há uma multiplicação, há uma graça no movimento de Deus em relação ao homem, em direção ao homem. É muito diferente. É muito diferente o que Deus tem para nós. O lugar certo, o lugar ideal é você continuar vivendo na presença de Deus. Porque até nos dias ruins, quando você está no lugar certo, até no dia da dificuldade, Deus derrama do seu poder. Deus derrama da sua graça. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando a enfermidade chega, você já se posiciona e diz: vai embora, enfermidade. Você já começa a trabalhar. E daqui um pouco você percebe o quê? Que os males, que as dificuldades vão embora. E a bênção de Deus continua. Esse é o lugar certo. É o lugar onde Deus continua multiplicando, continua abençoando a vida das pessoas. E essa mulher, diz o texto, que ela encontra, que ela vai para o templo. Ela vai para o templo. Muitas mulheres hoje têm situações para resolver nas suas vidas e não vão para o templo. Ou seja, não vai para a presença de Deus. Procuram muitas outras coisas. E às vezes, caminhos errados que vão chamar outro caminho errado. Você, mulher de Deus, tem a presença de Deus na tua vida. Você não precisa do conselho errado que as pessoas estão te dando. Você não precisa da cartomancia, da necromancia. Você não precisa de ler as mãos. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra que está sobre você, que está nas tuas mãos, que está no teu coração. Esse é o lugar. Começou um problema, começou uma situação errada acontecer ao teu redor. Eu vou para a presença de Deus. Para onde você está indo? Estou indo para a presença de Deus. A palavra de Deus conta a história de uma outra mulher que ela tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, tinha morrido. Mas ela sabia que ela precisava buscar uma resposta no homem de Deus. E ela está a caminho do profeta, para encontrar o profeta, para achar o profeta, para ele falar com ela, resolver o problema dela. E ao longo da caminhada ela vai encontrando algumas pessoas e diz: oh, minha irmã, oh, fulano de tal, e como é que está indo a tua vida? Ela diz: está tudo bem. Como assim está tudo bem? Tinha um marido morto em casa, fechado, tinha um filho morto em casa. Mas tinha uma pessoa, uma mulher, que sabia que tinha um endereço, que sabia onde estava alguém. Ela sabia do endereço da bênção, ela sabia do endereço da resposta, ela tinha o endereço da solução. Então ela começou a caminhar e ir em direção à solução. E o que é que ela recebe? A solução dos seus problemas. Oh meu Deus, saiu um pouquinho do tom, né, Esther? Bastante, não foi bastante não, isso aí do teu ponto de vista. Como que reagiram, como que viviam os primeiros cristãos? Era diferente do que os cristãos dessa época. Era diferente do que alguns cristãos dessa época. Mas Deus está falando com os cristãos desta época, para voltarmos a caminhar no lugar certo. E o lugar certo é na presença dEle, na companhia dEle, buscando resposta nele. Por quê? Porque é certeza que Deus vai abençoar a vida do cristão que busca lá. Aleluia! Esse casal que está aqui na frente, já desistiu do milagre de vocês? Eu estava pensando em vocês faz uns 15 dias, por 2 vezes. E eu aprendi ultimamente que quando vem as pessoas na cabeça da gente é porque nós precisamos fazer a nossa fé ainda continuar trabalhando lá. Então vocês não podem parar. Deus está me lembrando de que vocês vão receber o milagre de vocês, vão receber a bênção de vocês, porque vocês estão no lugar certo. No lugar errado é que um abismo chama o outro, mas no lugar certo uma bênção vem e abençoa a vida de outros. Aleluia! Bendito é o Senhor Jesus Cristo que está vivo para sempre. E aí, a palavra de Deus diz que quando ela se levanta dali, ela diz, eu estou agora aqui conjecturando, como diz nosso missionário lá do Amazonas, Juan.
Juan, né? Como é que é? Juan. Eu estou conjecturando que ela bate no peito e diz assim: pronto, está resolvido. Eu recebi isso agora, eu recebi isso hoje, porque a palavra diz que algo mudou nela, algo mudou na cara, no semblante dela, algo mudou no jeito que ela entrou. Eu estou enxergando aquela mulher assim, cabeça amarrada, chegando, ajoelhando, orando e falando, ficando lamentando por um bom tempo, tanto que o sacerdote acha que ela está bêbada, derramando sua alma. Eu estou vendo ela chegar desse jeito no templo, como vi algumas pessoas, como algumas vezes eu cheguei no templo, como algumas vezes eu cheguei na vigília da oração, assim, na presença dele. Mas quando ele vem, quando ele falou o coração, ela levanta, a cabeça já está aqui, o nariz está para cima, não é para baixo. Direção do nariz de crente, se você não sabe, não é para baixo, é para cima. Os olhos de crente não é para baixo, é para cima. Nós estamos caminhando olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a recomendação. E ela se levanta, e agora ela diz: pronto, está resolvido. Eu recebi o meu filho. E a Bíblia diz que todos os anos eles subiam a Jerusalém, oferecer o sacrifício. Na data certa, logo depois que a mulher sai dali, a Bíblia fala que a mulher foi embora atrás de ter uma relação. Aleluias! E achou o marido. E a Bíblia diz que ela ficou grávida. Problema resolvido. Mas todos os anos eles subiam a Jerusalém. Agora a criança nasceu. Chegou a época de ir a Jerusalém. E ela chama, o marido chama: vamos, está na época do sacrifício, está na época de oferecer as coisas. E ela diz: agora eu não vou. Como assim? Essa pessoa teve anos indo lá, todos os anos ela ia. A sua concorrente, a outra esposa, ficava perturbando, dizendo que ela era fraca, dizendo um monte de coisa. Mas agora ela não foi. Mas ela determinou e disse assim: no tempo certo, eu vou lá. Mas agora eu vou para devolver ao meu Deus aquilo que Ele me deu. E no tempo certo, passou mais um tempo, ela voltou lá. E ela disse assim: ô sacerdote, é o senhor que ainda está aí? Ele diz: ainda sou eu. Ela diz: eu sou aquela mulher que estive aqui há um tempo atrás, e chorava eu por este menino, e aqui eu estou para devolver ao Senhor conforme eu tinha prometido a Ele. A Escritura está dizendo para nós algo. Duas pessoas começaram a entender, como diz nosso amigo Marco Feliciano. Duas pessoas começaram a entender aqui. E aí a Bíblia diz o seguinte: que ela entregou aquele menino lá, ela deixou lá. A Escritura está mostrando para nós. Alguns que estão aqui nessa noite, que estão assistindo aqui essa programação, e que Deus está esperando o momento quando você já estará voltando, trazendo para Deus a sua gratidão, trazendo para Deus a sua oferta, trazendo para Deus a sua vida, trazendo para Deus novamente aquilo que você fez com Ele voto, aquilo que você fez com Ele compromisso. Todos aqueles que estão aqui, que estão ouvindo hoje, que estão ouvindo essa palavra, Deus está dizendo: permaneça no caminho certo, permaneça na presença de Deus, porque na presença de Deus é só uma questão de tempo. Você vai vir aqui, vai vir na presença de Deus e vai dizer: por esse milagre orava eu, quando eu orei a Deus e o Senhor me permitiu. Existe um lugar, queridos, amados irmãos, que uma coisa ruim, um abismo, vai chamar sempre outro, está sempre na senha. Mas existe um lugar aonde a Deus se move, aonde Deus abençoa, aonde Deus abre as portas. E Ele está esperando um momento para você voltar e dizer: agora, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor é o único Deus digno de fazer esse tipo de milagre. Por isso há um milagre sobre eles.
Por isso há outros milagres que precisam ser efetivados aqui na vida de alguns. Por isso há alguns milagres que estão sendo distribuídos nessa noite aqui. Por isso há alguns milagres na vida financeira que vão ser socorridos hoje aqui. Por isso tem algumas pessoas aqui que precisam da resposta de Deus para que você fique bem na sua saúde. Então Deus vai tocar na sua saúde. Por isso algumas pessoas que têm exames de algumas doenças, mas eu e você, hoje nós estamos no caminho certo, no lugar certo, na presença de Deus. E na presença de Deus, esses males não podem ficar. Aleluia. Não só ela vai ter um bebezinho. Outras mulheres que estão aqui também precisam de uma criança que você está orando. Há algumas aqui e algumas assistindo. E você vai receber o teu milagre. Você vai receber a tua bênção. Por quê? Porque há um lugar onde nós podemos clamar e ser ouvido. E ser respondido. Há outros milagres sendo entregues, que vão ser entregues aqui, para aqueles que precisam sair dessa situação. Nós estamos em novembro, e você pensou assim, nossa, mas ainda não resolveu. O teu compromisso com Deus foi até dia 31 de dezembro. Então fique tranquilo até essa data. O poder de Deus visitará você, porque você está no lugar certo, você clamou no lugar certo, você orou na presença dEle, e você vai receber isso diante dEle. Hoje de manhã foi citado um dos milagres que nós oramos por uma mulher, e ela não podia ter criança, e ela quer contar o testemunho e vai, só que ela quer fazer isso lá nas primícias. Não sei se ela já está aqui hoje, porque só por uma questão pessoal, porque ela tinha feito esse pedido a Deus nas primícias, então ela quer glorificar Deus nas primícias. Amém. Mas a criança já tem mais de 1 mês, 2 meses, e ela não podia ter filhos também. E Deus a entregou. O que é impossível? O que é difícil para Deus? Ano após ano, ela subia a Jerusalém. Tempo após tempo, provocação após provocação, continuavam cercando ela. Dificuldade após dificuldade. Mas nós estamos na presença daquele que é vivo e reina para sempre. Não tem por que você continuar esperando. Isso só é possível acontecer se Deus tiver um propósito, aí é uma questão com Ele. Mas que há um lugar certo, onde a bênção de Deus, onde o socorro de Deus, onde a salvação de Deus está. Hoje de manhã clamávamos por... Eu fiz a mesma pergunta, não fui eu que fiz para ele, mas eu fiz a pergunta sozinho, vendo ontem a devassidão. Eu nunca tinha visto, nem em lugar de tsunamis, de tornados extremos, de terremotos extremos, uma destruição tão grande. Como vimos tão perto daqui, e tão perto de nós aqui, a 3, 4 quilômetros, onde se arrancou as casas inteiras do chão. E eu também tinha feito aquela pergunta no meu coração. Como? Por quê? Mas não há uma resposta clara. Agora temos uma certeza. 95%, 90% de uma cidade inteira destruída. Eu fui ver a população deles, se estiver atualizada, 13 mil pessoas, 13.500 pessoas habitam lá, moram lá. E ainda... pessoas dando testemunho, falando. 42 segundos que eu tinha tudo e agora eu já não tenho nada. Perderam tudo no material. Mas a grande população lamentando, claro, 5 ou 6 vítimas fatais, mas numa população dessa, como que consegue destruir 90 e pouco % da cidade, das casas? Mas a vida daquele povo, Deus ainda tem um propósito. Porque a maioria deles continua vivo. Ficaram sem cobertura, sem nada. Em 30 segundos, 42 segundos. Mas Deus está no controle da sua vida.
Deus está no controle da sua casa. Você não precisa fazer essas coisas que você está pensando, porque esse abismo vai chamar outro. Agora, se você continuar na presença do Senhor, a bênção de Deus vai se multiplicar na tua vida. E o ano para você ainda não terminou. O tempo de Deus para você ainda não terminou. E nós vamos orar com algumas pessoas aqui. Vamos orar com todos, né? Mas eu quero que fiquem em pé todas aquelas pessoas que têm alguma doença no coração, alguma doença no fígado, alguma doença no pâncreas, qualquer doença que você tenha. Se você tem doenças, né? Tem um diagnóstico lá, você sabe que tem um problema, né? No estômago, na garganta, do coração. Pode ficar em pé aqueles que têm doenças, assim, diagnóstico de doenças, né? Doença nos olhos, não sei, doença de pele, doenças que te perturbam hoje, né? Dores, né? No órgão do corpo. Que eles vão ficando em pé, eu queria fazer diferente hoje um pouquinho. Todos os doentes, eu achei que eram menos, mas é bastante gente. Então eu ia pedir para cada obreiro pegar um aí, mas não vai dar. Então os obreiros vão orar, todos, né? Então cada obreiro aí fica perto dessa pessoa. E outro grupo que eu quero que fique em pé agora, todas as mulheres que não podem, mulheres e homens, né? Depende, se alguém não está o casal aqui, não pode ter filho, fique em pé. Porque esse tempo é chegado na sua vida, o fim. E as crianças estão chegando nesse lugar. Aleluia. E agora eu quero que fiquem em pé todos os que tá com dor, né? Tá com dor agora, né? Chegou com dor aqui, tá com dor assim, no corpo. Né? Dor de ouvido, dor de dente, dores... Isso, fora, os obreiros já sabem o que fazer, né? Já estão orando aí. Nós vamos dar uns minutos para que vocês todos sejam curados, para que a bênção de Deus seja multiplicada na sua vida. Vocês que receberem oração, não sentem, ouçam a instrução, não sentem, fiquem aí de pé um pouco, se você pode, né? E o poder de Deus vai tocando na sua vida, vai tocando em você agora. E enquanto nós vamos cantando, o poder de Deus vai visitando. Aleluia, há um lugar de bênção, há um lugar de unção, há um lugar da porta aberta. Aleluia, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus, que está dando visão, que está trazendo a visão, que está trazendo novamente os movimentos. Glória ao nome do Senhor Jesus, que está trazendo agora, em nome de Jesus, células que estavam paradas, paralisadas, mortas, causando problemas, dores, agora, em nome de Jesus, membros que estavam atrofiando, secando, digo agora, no poder do Senhor Jesus, que age nesse lugar, fique livre, membros, começa a ter vida agora, começa a vivificar agora, em nome do Senhor Jesus, fiquem livres, em nome de Jesus, vai embora agora, a dependência química, seja para o álcool, seja para o tabaco, seja para qualquer outra origem, em nome de Jesus, isso, ó, o poder de Deus tocando, de dentro para fora, tocando na tua mente, tocando nessa parte do teu cérebro, e agora você fica livre, 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 aleluia, Jesus, meu Deus, poderoso, limpando, purificando, aleluia, ao poder desse Deus que está tocando nas nossas vidas aqui hoje. Há um poder desse Deus que está transformando a tua vida, a tua saúde, porque esse é o lugar de milagres, da bênção. A presença de Deus é o lugar onde tudo é resolvido, onde as coisas são transformadas. Aleluias, aleluias. Eu quero que os obreiros continuem orando sobre essas pessoas que não foi todo mundo orado ainda. E os que sentaram, levante. Aquele senhor sentou, aquela senhora, essa aqui sentou, fique em pé. Eu falei que era para ficar em pé. E uma das coisas que vai te ajudar é quando você obedece a uma direção. Aleluia! E nós queremos que pegue o microfone aqui, queremos que você conte o que Deus fez na tua vida e está fazendo. Quem está orando ainda, obreiro, não pare aí, se a pessoa ainda não foi orado, continue lá.
Quero que aquelas pessoas que tinham dores, né, possam contar para nós. Essa jovem tinha dor? Bata nela aí. Essa jovem aí, estava com dor? Vamos ver o que Deus fez aqui na vida dessa mulher. Aleluias. O que você tinha? Cólica. Cólicas? Muitas Estava com cólica quando chegou? Muito estufado. E o que aconteceu? Ó, a calça tá sobrando aqui, ó. Ah, baixou a barriga na hora da Baixou a oração. Eu senti, vi o poder de Deus agindo aí. Por isso eu Amém. falei, fique em pé. Tava com muita cólica antes de vir para a igreja. Até Aleluia. passei a tarde toda deitada e conversei bastante. Falei, mas vamos para a igreja, porque o lugar da cura é lá, né? E aí a calça estava apertada e sobrou um pouco agora, ó. Ó, segura a calça aí para não perder as calças, né? Em nome de Jesus Amém. Cristo. Glória a Tá Deus. livre, Receba gente. Olha lá, a cura em nome murchou a de barriga. É aí, ó, já emagreceu também. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. As senhoras tinham dores ou era doença? Que tem alguns, gente, que é a questão das doenças, né? Você vai precisar fazer exame, mas outros não. Você sentiu, e mesmo que seja uma doença, você sentiu que tocou, você vai contar o que Deus fez. O que a senhora tinha? Eu tava com dor na coluna, pastor. Dor na coluna? E tinha Aham. chegado aqui com dores na coluna. Aham. E agora? Melhorou, daí eu melhorei. Melhorou? Tá Tô curada bem. Tô completamente. curada, em nome de Jesus. Mexe aí para nós ver. Aí, ó. Tô bem. Isso aí. Graças a Deus. A senhora do lado era dor? Não, eu tenho depressão. Depressão. E daí eu estava muito angustiada, mas agora está aí, aquela angústia. Saiu do coração assim aquilo? O que isso significa? É o sinal que ela está livre. A senhora está livre. Nunca mais esse mal. Nunca mais. Em nome de Jesus. Quem mais que estava com dores e sumiu? Vamos para esse lado aqui, que tem bastante gente em pé. Quem for dor só, né? Ali, ó. Aqui na frente eram dores ou algum problema assim. O que a senhora tinha? Pode falar aí. Estava com a minha pressão muito alta. A pressão? Pressão alta, aham. E agora? Daí a irmã veio e orou por mim, agora melhorei. Melhorou? Não está sentindo angústia? Eu medi antes de sair, de vir para a igreja e estava alta. Daí ela, estava um aperto, né, no peito, daí ela orou e agora Desapareceu. tô livre. Aleluia! graças a Deus. Aleluia. No lugar certo, gente. Glória Deus a Deus. resolve os problemas, né? Amém. Da pessoa. Amém. Está livre e curada. Nunca mais volta isso aí. A do lado era alguma coisa que a senhora pode falar ou não agora? Não agora? Então pode se sentarem vocês. Ali, o canto dos milagres aqui. Eram dores? Alguma coisa assim? Então vamos ouvir lá. O que o senhor tinha? Tinha muita dor nos dois ombros. Estava com dor nos ombros? E tem problema com os tendões que deslocaram, né? Uhum. E agora, olha, Olha lá, ó, já está dando até um tchau lá pro alto. Glória a Deus, está livre, né, em nome do Senhor Jesus. No lugar, em Jesus, no glória lugar a Deus. certo, a bênção que se multiplica. Com certeza. A senhora tinha alguma coisa? Eu tenho problema de fibromialgia nos ossos, Estava com dores? direto. E hoje veio com dores aqui? Hoje eu vim com dor, agora aliviou. Tá Aliviou, quase sumiu, desapareceu. Não tem mais, em nome Não. de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Lá, vamos ver, tem um casal lá ainda em pé, vamos ver, eles querem falar alguma coisa que Deus fez, gente. Esses testemunhos estamos pegando para que todos vocês creiam, todos vocês saibam que nesse lugar certo há a bênção de Deus. O que o senhor tinha? O que está se batendo aí? O ombro. Está mostrando o muque. No ombro. ó. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Estava ruim antes? Tava ruim para segurar o peso do braço, sei lá, dor dentro. Eu caí um tombo no banheiro e acabou ficando assim com essa dor. Mas agora, tchau. Tchau, é isso aí, dá um tchau aí para nunca mais, né? Aleluia. Ô glórias, né? Que maravilhas. A jovem do lado também tem um milagre, uma bênção? Eu é fibromialgia também e a cervical. Tava com muita dor nas articulações e na cervical, não tava podendo virar o pescoço. E agora está A dor mexendo foi perfeitamente. embora. Foi embora, Em nome de desapareceu e Jesus. nunca mais volta, né? Nunca mais volta. Glória a Deus. Vá falando para alguém que está do seu lado, até que chega a câmera aqui, ó, na frente. Diga assim: o teu milagre também chegou. Fale algum irmão aí. Chegou, você está no lugar certo, na presença de Deus é o lugar certo. O que você tinha, jovem? O que você tinha? Eu fiz a cirurgia do calcânio e eu tinha um desconforto. Daí, com o passar do tempo, voltou a dor muito forte. Né? Eu fiz há 8 meses. Esse nome feio que você falou aí, calcânio, é pé na perna? Calcânio é uma Calcânio. esponja embaixo do calcanhar que amortece o impacto do corpo. Aí- Então, isso eu usei pino, fiz uma cirurgia, fiquei um bom tempo afastado. Então, agora com
Agora, com o tempo que eu voltei a trabalhar, ele voltou às dores demais. Pisava, doía. Isso, e um desconforto muito forte. Aham. Só que tem que fazer a atividade da gente, né? Então, tanto que hoje fiz massagem e tudo. Daí o pastor veio e fez a oração e graças a Deus... Dá para pisar aí, então. Dá pra pisar. Tá Dá uns passos aí para nós ver. Aí, ó, sem desconforto nenhum. Livre e curado. Amém. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Para cá eram outras coisas, né, que tinham. Então o poder de Deus passou aqui, está aí sobre a tua vida. E está sobre você também, que não levantou em pé, que a tua situação é outra. Por exemplo, Deus tocou muito hoje na vida dessa jovem aqui, né? Mas a sua situação é outra, né? Eu não sei qual que é a sua situação. Eu só sei que a senhora está no lugar certo. E o lugar certo é onde a presença de Deus nos traz a resposta. Em nome de Jesus. Vocês venham apresentar aqui os seus exames, por favor, e venham contar o milagre daqui a um tempo. E todas aquelas que não podiam ter filho, aqueles homens que não podiam ter filhos, vão contar o milagre também aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado com um sorriso de crente abençoado e dê glória a Deus. Vamos passar aqui para quem vai dar sequência.